Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Paddock. Toda semana a gente recebe grandes personalidades do automobilismo. Tá sempre eu e o meu parceiro de sempre aqui, ó. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem, Ale? Tudo bem com você essa semana? Tudo bem. Nick, nosso convidado de hoje, ele é gigante. Eu já falei pra ele diversas vezes, na frente, nos bastidores, que eu sou fã. Ele quase foi piloto de caça. A história desse cara é um absurdo de boa. Estudou no ITA. Olha só o nível. Engenheiro formado no ITA, né? Isso é um absurdo, assim. Você já imaginou você estudando no ITA? Não, eu não sei nem... Eu não passei em prova de cálculo 1 na escola, imagina. Imagina lá no ITA. Ele é gigante, assim, um dos maiores comentaristas de automobilismo que a gente tem, tanto aqui na casa como no Brasil inteiro. Por favor, apresente. Ricardo Molina, faz parte da Comissão Nacional de Kart, engenheiro formado pelo ITA, é comissário também. Também. Comissário técnico desportivo, 57 anos. 6. 56 anos. 7 só em dezembro. Tá, só pra ver se estava bem. Mas, Molina, obrigado por topar participar, é um prazer te receber. Sei que hoje está envolvido assim, em múltiplas faces de automobilismo, não só como comentarista, você também é fornecedor, empreende nessa área. E muito obrigado por ter aceitado o convite, é um prazer estar com você. Cara, o prazer é meu. Eu vi esse cara começar no kart. Criancinha ainda, exatamente, né, estou vendo a carreira toda dele. Ale, pô, eu também sou fã dos teus programas, cara. É uma situação difícil, né? Porque falar de si mesmo é um negócio, assim, te deixa mais acanhado. Mas vamos lá, vamos explorar esses 5 empregos que eu tenho. O Lira é muito legal, eu estava conversando com o Nicolas no bastidor quando a gente estava preparando o programa de hoje, que a gente sempre te chama aqui, Nick, para comentar sobre outros pilotos, sobre trajetória na Fórmula 1, Stock Car. E para a gente é muito bacana que está com você nos bastidores e te trazer aqui para contar a tua história. Porque a gente que está aqui, de fato, nos bastidores, sabe que você é gigante. Então eu já queria voltar um pouquinho no tempo, contando um pouquinho dessa tua fase ali, quase um piloto de caça, entrando no ITA. Como foi todo esse processo para você? Então, eu sou neto de coronel do Exército e sempre quis ser piloto de caça, mas desde molequinho. E o caminho natural foi a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, fica em Barbacena, né, que é nível colegial. Então eu ingressei na Epicaras em 84, tá? Fiquei lá 84, 85, 86. Cursei completamente, entrei como do 117º, saí como 004. Uau. Estudava pouco o débil mental. Tinha CR até, então? Exato. Não, cara, a gente pulava muro e tal, mas eu voltava mais cedo para estudar, para ver as meninas. Tal. Não pode sair de segunda a sexta, né? A gente dá umas puladas de muro ali por trás da PA, da Polícia da Aeronáutica. Mas aí eu fui para a Academia da Força Aérea em 87 e no exame pré-voo, que aconteceu em 88, eu tomei pau físico. Eu tenho um desvio de coluna chamado lordose. Em suma, a ponta final da minha coluna, quer dizer, o quadril é muito virado para trás. Se eu tivesse que usar o assento ejetável, ela iria quebrar imediatamente. Porque aquela porcaria puxa mais de 50 Gs. Não é um foguete que tem embaixo de você, é uma explosão. Então, infelizmente, eu fui reprovado. Não quis seguir as outras 2 especialidades, que são intendência, que é administração e infantaria. Nada contra, eu tenho excelentes amigos da minha turma que seguiram essas especialidades. Mas aí eu resolvi ir para a parte técnica e fui para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Eu fico feliz que não foi com você que eles tiveram que descobrir que é com a coluna dessa forma você quebra instantaneamente ela. Ainda bem. Graças a Deus que não foi com você que eles tiveram que descobrir esse negócio. Mas, Molina, você acha que foi por causa dessa negação que você teve, né, de virar piloto, que você começou a se envolver com o automobilismo? Você acha que foi meio que uma fuga e um redirecionamento? Na realidade, a paixão sempre existiu, né? Porque são coisas muito similares. O piloto de caça e o piloto de Fórmula 1, eles sofrem cargas Gs muito altas, o preparo físico é fundamental, o preparo mental é fundamental e estudar pra caramba. Então, é como se fosse assim uma atividade... A gente que estava na Força Aérea, a gente parava no domingo de manhã para assistir corrida. Então, a gente viu Piquet, a gente viu Ayrton, né? Eu entrei em 84. 84 foi o primeiro ano do Ayrton. Nós vimos lá do estúdio de TV da Epicar aquela prova de Mônaco. Né? Então, sempre foi uma paixão. Quando eu era pequeno, meu pai tentou me dar um mini carro, chamava mini carro, nem era kart na época, mas condição financeira, meu pai era técnico de laboratório, minha mãe também, no laboratório clínico, então não tinha condição de manter. Só que a partir do momento em que eu fui para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, aí eu comecei a me interessar pela indústria automobilística. Então, todo o meu curso, que foi de mecânica aeronáutica, foi guiado nesse sentido. Meu trabalho de conclusão de curso foi substituição de fibra de vidro por fibra de juta.
saco de batata mesmo, para reduzir o custo do material compósito. E já no último ano do ITA eu comecei a estagiar na General Motors em São Caetano. Só que o ITA fica em São José dos Campos. Aí eu concentrava toda a programação entre terça e quinta para estagiar na segunda e na sexta. Olha que legal. E aí, quantos anos foram de ITA? São 5 anos. Tá. No quarto ano, eu peguei uma bolsa de iniciação científica no CNPq que chamava Delaminação de Corpos de Prova de Fibra de Carbono. Em suma, quando separa as fibras. Mas o que eu fiz com o valor da bolsa? Comprei um ZF com motor V4. Tá brincando. Meu primeiro kart, exato o kart que teu pai fabricava, e comecei a andar na rua, cara. Que loucura, eu não tinha ideia disso. Botava em cima do Opala 76 e ia andar na rua. Fenomenal. E aí, então foi aí que você começou a correr de kart, se envolveu, aí na sua fase de piloto, que você também teve. Inclusive, meu pai me contou de um acidente terrível que você teve uns anos depois. Foi no Brasileiro de Florianópolis, não me lembro o ano, tá? Mas foi ali não é nos ingleses, é na outra pista, no Arena Sapiens. Eu lembro que eu larguei lá metade do grid, do lado do Ibernon Cisne, nós fizemos a curva 1. Quando nós saímos da curva 1, olhou um pro outro. Tipo, cara, quem chega na China primeiro? A outra curva era a China. Só que um piloto do Rio tinha rodado. E todo mundo saiu da frente, ficou um olhando pro outro. Eu dei de frente com o cara. A foto mostra eu a quase 7 metros de altura e eu caí de cabeça no chão com o kart ainda preso no quadril. Caí todo torto. A primeira voz que eu escutei foi a do teu pai. Ele falando, Molina, você tá bem? Molina, você tá bem? E eu tava todo torto. Aí eu fui escutando a voz, identificando, falei, Felipe, eu tô bem, mas tô com uma dor nas costas tremenda. Eu tinha quebrado o quadril. Nossa E não Senhora. sabia. Né? Aí me mobilizaram, tudo levaram para o hospital, mas era no hospital público. Depois de 45 minutos, eu com o Tchê, eu levantei da maca e falei, Tchê, vamos embora. E corri no dia seguinte, na semifinal e na final, com o quadril quebrado, não sabia. Até hoje eu sinto dor no quadril por causa disso. Ô Molina, isso também implicou no problema de coluna que você já tinha lá, que você falou um pouquinho? Agravou. Eu hoje tenho 4 hérnias de disco. Eu tinha 5, né, mais uma, como o disco sumiu, você não pode mais chamar de hérnia de disco. Eu tenho faltando quase um dos discos intercostais. O legal é que é quase uma por dia de semana, né? Você vai um dia dói vai essa, um dia dói alternando, aquela, né? você alterna ó, a Você dor escolhe nas a dor. costas. Você escolhe a dor e o analgésico que você vai tomar. Cara, e aí beleza, você correu de kart e como é que foi esse desenvolvimento, né, de saiu do ITA, na verdade, foi negado o posto como piloto de caça, saiu do ITA depois, trabalhou na General Motors, depois começou a andar de kart. Como que a gente conhece o Molina comentarista? Qual que foi a trajetória até o lugar que você está hoje? Bom, eu comecei a correr na rua. Aí, quando eu me formei, comecei a correr em cartódromas em prova pirata. Aí tomei vergonha na cara, fui correr oficialmente. Aí corri Campeonato Paulista, ganhei Campeonato Paulista, ganhei vários campeonatos lá na Granja e tal. E aí comecei a conversar mais com teu pai. Em 2011, eu entrei na CBA, né? E aí comecei a fazer os regulamentos da Granja e tal. Então a relação com teu pai sempre foi muito, muito íntima, né? Me chamava para ajudar e tal. E aí um dia, teu pai não pôde fazer um comentário. Lá no Band Esportes, ainda lá no Morumbi. Aí ele me ligou, Molina, você conhece DTM? Eu falei, conheço DTM e tal, Campeonato Alemão de Turismo e tal, não sei o quê. Não, porque eu não vou poder fazer, vem pra cá fazer. Como? Como é que é? Fazer o quê? Não, fazer comentário na TV e tal, não sei o quê. Em que ano, Molina? 2015. Aí eu falei, Felipe, não sei como é que faz isso. Ah, vem e faz. E desligou. Aí depois ele só me mandou o endereço. Aí eu apareci lá num domingo de manhã, sentei com o Maurício Bonato, né, que era o narrador, trocamos 10 minutos de conversa e fiz. E fui fazendo. Falei, pô, que negócio legal. Aí a Soninha, que era programadora na época, falou, cara, você tem jeito pra coisa, né? Posso te colocar nas outras? Pode. E assim foi. E aí foi Foi assim. construindo. Molina, uma coisa que eu queria muito saber a tua opinião em relação a isso. Às vezes, Nick, a gente faz algum comentário e a gente recebe aquela enxurrada, né, Molina, de críticas, o pessoal acabando com a gente. Já me chamaram de fofoqueiro da Sônia Abrão lá nas redes sociais do Band Esportes. Isso é leve. Fora outros.
Olha, como que é para você? Porque você não é jornalista, você não está dentro desse meio de fato da comunicação, mas para você lidar com todas essas críticas e elogios, ter esse equilíbrio e saber dosar o que é bom e o que não é. Funciona da seguinte forma: se a crítica é minimamente educada, se o cara fala, ó, não gostei do que você falou, não concordo com o que você falou, eu respondo e já tive muita conversa profunda com o pessoal que faz isso. Agora, se o cara colocou qualquer tipo de ofensa, qualquer tipo de palavra mal educada, é simples. Opções, bloquear, confirmar. E acabou. Nós estamos ali para fazer um trabalho que é extremamente difícil. Nós não estamos em loco. Mariana Becker nos dá muita informação, mas nós não estamos em loco. Temos a informação muito restrita naquele momento. Se você está olhando para o vídeo, tentando comentar o que está acontecendo em tempo real, você não tem muito tempo de pesquisar. Você até leva uma lição de casa. Agora, o cara pode não concordar com a tua análise. Agora, te ofender por causa disso, para mim, acabou. É bloquear e, para mim, acabou o problema. Molina, a gente trouxe o Binho Carcassi alguns episódios atrás. Chefe. E era sobre isso que eu queria falar. O Binho, né, ele é presidente da CNK, do Conselho Nacional do Kartismo, e você faz parte, você é membro do conselho também. Sim. Como é que é seu dia a dia? Você se comunica muito com o Binho? Como é que é a sua atuação dentro da CNK e dentro da CBA? A gente não fala muito, sabe? A gente fica assim, conversando mais ou menos umas 2 horas por dia, em 3 ou 4 vezes por Legal dia. que você fala mais comigo do que com a sua mulher, então, provavelmente. durante a Basicamente, isso já gerou um certo ciúmes. Não, mas é sério, a gente tem uma comunicação muito estreita. Toda a parte técnica ele deixa comigo, mas as decisões são tomadas em conjunto, nenhuma decisão é monocrática. Tá? A Jéssica Nakagami também entra nessas discussões quando o assunto é organização de eventos. Então a gente trabalha de uma maneira muito colaborativa. Tá? E a nossa gestão, que vai para o segundo período agora, de 4 anos, ela também abriu muito canal de comunicação com o mercado. Então a gente escuta piloto, escuta preparador, fabricante, representante, importador, porque, afinal de contas, todo mundo quer que o mercado cresça. E a gente, às vezes, fica embotado por uma visão um pouco limitada. E esses caras que estão na lida todo dia, no cartódromo, com o cliente, né, vendo importação, problema de porto, câmbio e tal, eles podem trazer muita informação para a gente. Então, é um trabalho muito colaborativo. No fundo, virou a comissão mesmo, né? É um por todos e todos por um. Exatamente. Para tentar levar o kartismo para frente, né? No fundo... não é nada fácil. A gente vai falar um pouquinho, né? Mas você que também fabrica bancos, a gente estava falando um pouco disso nos bastidores, que hoje em dia é muito difícil você importar, tá tudo muito caro pro kartismo nacional. Sim. E isso abre porta para pessoas como você que empreendem nessa área de começarem a nacionalizar algumas coisas, alguns tipos de peças, ou até mesmo como você faz bancos, protetores de costelas, equipamentos, porque a situação do Brasil não é das mais fáceis, mas aí a gente dá aquele jogo de cintura e precisa se adaptar com o que tem, né? Não é tão fácil. E aí, eu queria entrar um pouco nesse lado agora. Você falou pra gente, você tem 5 empregos. Isso. Mas quantas horas você dorme? Eu faço o quê? Dormir? O que é isso? Eu durmo muito pouco. Tá? O 5º emprego começa agora, segunda-feira, né? Escola de kart Ipiranga, lá na Granja Viana. Lá na Granja Viana. Eu vi, então, tá até amarelo aqueles... o container lá tá bacana. É uma escola dedicada a meninos de baixa renda, né? Das escolas de baixa renda da região. Vai ser uma iniciativa muito bacana, mas Comissão Nacional de Kart. Agora também entrei no Conselho Técnico Desportivo Nacional, CTDN. Eu vou aparecer nas suas corridas lá para dar uma olhada na vistoria. Prepara, Nicolas Giafone, o Molina é bravo. Anda na linha, moleque, veja bem. Aí tem a Paragon, que vai fazer já 10 anos agora em junho, a empresa. Uau. Tem a Band Sports, né? E agora a escola. Né? Então é meio que girar os 5 pratinhos ao mesmo tempo. Malabarismo, né? Com as bolinhas. Exatamente, mas são todas atividades correlatas. Então, tudo envolvido com automobilismo. E eu aproveito muita coisa de uma iniciativa para outra. Então, como integra, não é assim, eu preciso trabalhar 8 horas em cada, aí dá 40 horas por dia. Não é assim. Com a integração, você consegue agregar valor em todos os pontos. Né? Então, lógico, é extremamente cansativo, mas é muito gratificante. O Nick fez um comentário muito legal, eu queria pegar o gancho disso, que era da nacionalização de produtos, que muitas vezes acaba sendo muito caro para importar, etc.
como que foi o seu processo de criação da Paragon e quão importante é ter produtos nacionais dentro do kart brasileiro? Esse ponto dos produtos nacionais é muito importante porque não só o imposto de importação é muito alto, mas a variação do câmbio dificulta muito o planejamento financeiro de uma importadora. Está muito volátil. Exatamente. Muito Então, volátil. você não pode, de repente, o dólar está a 6, vou aumentar o preço do produto. O dólar caiu para 5,80, vou baixar o preço do produto. Esquece, o cliente não entende isso, porque ele também tem um planejamento financeiro. A correr de kart não é fácil. Então, é importante a gente ter algumas opções nacionais, quanto mais melhor, mas dentro de uma situação em que não existe estímulo para a atividade industrial no Brasil, tá? Industrial nesse nível, pequenas e médias indústrias. Para grandes indústrias, você tem BNDES, você tem uma série de linhas de crédito, mas para o pequeno é muito difícil dar alguma coisa em garantia. Quando você tem uma empresa enorme, você dá a empresa como garantia para pegar não sei quantos milhões. O pequeno não tem isso. Então, é na base do esforço do denodo. Por exemplo, como é que eu e o Eduardo Manuel, que é o meu sócio, montamos a Paragon? Em 2015, apareceu o plano de demissão voluntária da Volkswagen. Eu tinha voltado para a indústria, fiquei 2 anos lá, mas não me encaixava mais. Com o dinheiro do PDV, e o meu era pequenininho, porque eu fiquei só 2 anos, nós montamos a Paragon no quintal da casa dele. Ô, louco. Quase que acabou o casamento dele. Então, é uma bagunça, pó de serra, foi um inferno. Aí nós já fomos para a primeira sede e estamos com a empresa há 10 anos. E vocês fabricam hoje primeiro banco que você trouxe aqui, os protetores de costela também. E eu queria entender um pouquinho, Molina, queria que você comentasse um pouco assim. Eu andei de kart há muito tempo, Ale, muito tempo. E eu nunca vi um banco que nem esse que você trouxe para a gente dar uma olhada, principalmente essas listras pretas que você estava comentando com a gente, que é fibra de carbono. E eu queria que você começasse a explicar para a gente, Molina, para a gente leigo, né, de uma forma que o leigo consiga entender, como é que é o processo para ser feito esse banco e o que é essa novidade que vocês estão trazendo na Paragon com as fibras de carbono nesse formato de listra. Exato. O banco de kart, ele não é simplesmente um item de conforto. O banco de kart faz parte do acerto do chassis. Cada banco da Paragon pode ser feito, cada formato, são 67 formatos diferentes, porque varia a largura do banco, mais magro, mais corpulento, varia o ângulo do encosto, a altura do encosto, tem uma série de formatos para casar com o teu corpo. Se o Ale for fazer coisa, um banco, vai ser 68, porque olha o tamanho da criança. O bullying que eu sofro aqui. Cara, é capaz de você ficar folgado. Isso aqui é um PAD, É capaz de tamanho ficar D. folgado. O teu banco é PAC, é o primeiro banco de adulto. Testa aqui. Não, o teu corpo é o Vem sonho cá. do kartista, cara. Vem cá. Você é magro, leve. Ó, Você Ó, sabe, pode Molina, colocar, todo ó lá. programa que tem aqui, eles inventam de fazer. Ele e o Felipe Vai, Ferrini, coloca. diretor do programa, como é que eu uso isso aqui? que nem O Isso. violão é pras costas. Isso aí. Isso. Vamos fazer um Ficam teste? me sacaneando. Vamos fazer um aqui, teste, ó. vamos fazer um teste. Agora, aqui Calma é o aí. seguinte, isso, você coloca... Cara, o pé adulto é grande pra ele. Mano, Cadê? você Bota é na o câmera aqui, sonho- olha. o sonho do kartista, cara. Calma, não, O eu sonho do preciso... kartista. Deixa eu colocar Um sonho do aqui. kartista? Isso é Teu importante você corpo, falar. Exatamente. É pô. mesmo? Magrão, Olha. levão. Olha isso. Vem Tem cá. corpo de graduado. Você sabe, Molina, que você é a segunda... Vou focar aqui, por favor. A segunda pessoa que fala que eu tenho um corpo perfeito para ser um piloto. Aprende, meu amigo. cara. né? Faz Aqui, assim, ó. dá uma levantada assim no braço, só pra eu testar Olha o lá, negócio. uma giradinha Prepara, de modelo. Quer para gerar Olha lá. aqui, ó? Tá vendo? Ó? Ó. Então, o nosso colete, ele tem É. vários gomos para poder abraçar melhor o tórax. É grande, você acredita? É grande o negócio. Só que as placas estão exatamente nos pontos de maior impacto. Então, essa lateral aqui, ó, aqui também vai em contato com o banco e Vem tem cá. o nosso violãozinho aqui para melhorar a Vem- O proteção que é da o costela. vilãozinho, Molina? É uma peça de fibra mais fina que ela consegue flexibilizar um Que pouquinho. é esse azul aqui, né? Exatamente, mas te proteger aqui, ó, a base da coluna, dos impactos que você sente quando passa por zebra. Ô, Molina, você falou que esse daqui, por exemplo, ele é grande para mim. Então Sim. teria que ser, para um piloto normal. Para um piloto teria que ser mais justo, no caso, Mais aqui, justo. apertado. Essas placas, principalmente, elas têm que estar exatamente a 90 graus com esta linha. Porque aqui é a zona de maior impacto. Entendi. Num impacto de um kart contra o outro em T, você vai sentir o ombro do banco pegar exatamente aqui. E é exatamente aqui que quebra a costela. E todo piloto precisa usar. É obrigatório no mundo inteiro. Testa o Muito. banco, vê se cabe. Vamos testar o Vamos branco. lá. Vamos aproveitar que a gente já está aqui na Vai que graça. eu seguro. Vem cá, vai lá. Ele vai ficar folgado, Vai- cara. vamos ver. Inacreditável. Cadê? Os bichos não conseguem Olha lá. pegar. Ó. Folgado, cara. Folgado. Isso aqui é Olha folgado? Isso é folgado. Você consegue mexer um pouquinho?
Consigo. Ah, Tá folgado, Então então. teria que ser Tá mais folgado. apertado também o banco. exatamente. Teria que ser um tamanho menor. 2 centímetros mais fechado. Então, Molina, o banco também precisa estar muito rente ao corpo do Muito. piloto. Exato. Quanto mais justo o banco, mais você vai sentir as reações do kart. Né? O maior sensor que você tem é esse sobre o qual você está sentado, Entendi. que não é o banco, é o seu derrière. Entendeu? É através da bunda mesmo que você sente todas as reações, todas as acelerações, todas as pequenos trancos que o kart te dá, que ele está se comunicando com você. Então o banco tem que estar justo para transmitir isso para você. Tem que ser basicamente uma coisa só. Você precisa estar... Você e o kart precisam estar basicamente colados um no outro. Em E aí, perfeita comunhão. Em vamos perfeita dizer assim. comunhão. Isso também se aplica a outras categorias ou mais para o kart mesmo? O kart, ele é o veículo mais básico, mais cru que existe. Nas outras categorias, hoje você tem muita telemetria no kart. Então você tem muitos dados para analisar, mas nada substitui essa informação que você recebe. A antecipação da primeira saída de curva, primeira saída de traseira, você sente através do banco. Né? Quando você sente aquela primeira socada, você está com muita aderência. O kart começa a fazer isso aqui, você sente na costela, está com muita aderência. Tem que trabalhar em eixo traseiro, tem que abrir traseira, tem que mudar cubo de roda. Então, no kart é mais importante do que em outras categorias, você está totalmente ajustado na posição de pilotagem. E, por exemplo, né, aí quando você passa para o Fórmula é um pouquinho diferente. A ideologia é a mesma, só que você vai tentar estar o mais preso possível no carro. Eu lembro de, conforme eu fui pegando um pouquinho mais de experiência, eu esvaziava o pulmão de ar e puxava mais um pouquinho para ser difícil respirar. Você sofre uns 20, 30 segundos ali, mas quando você vai para a pista, é o que você falou. Cada microcorreção do carro você sente. Você sente na mão, você sente no corpo, e aí você começa a ter um entendimento muito mais profundo de como funciona a relação piloto e carro e piloto e pista, que é o mais importante. E lembrar que o kart não tem cinto, né? Porque como não tem a barra anti-rolagem, que é o Santo Antônio, a melhor coisa que pode acontecer com você se o kart capotar é você se separar do kart. Então não pode ter cinto. Tá? Então, realmente, se o banco está te segurando, tem um ponto importante, você não pode entrar extremamente apertado, porque se capotar você vai ficar preso. Aí é pescoço que vai, entendeu? Então é um ponto muito assim justo, né, que você tem que estar em relação ao banco. Olha, a minha curiosidade é como que você faz esses testes para saber se o material é resistente o suficiente? O Nick estava até pontuando nos bastidores, comentando que a pancada é muito forte. Como que é esse teste para entender se quando bater não vai quebrar, perfurar a pessoa, etc? Desde que eu fundei a Thunder, lá na Brinquedos Bandeirante, em 2006, tá? Eu sempre fui o primeiro a testar. Tudo. Então, o primeiro chassi foi eu que testei. Se tiver que quebrar, vai quebrar com esse que vos fala, não vai quebrar com Juno menor. Tá? Manga nova e tal. Foi passando o tempo e a gente foi imaginando formas de fazer um teste de laboratório. Então, a gente tem teste de compressão. Né? Não é uma máquina extremamente sofisticada, porque o orçamento não permite, mas a gente tem uma máquina ali, um dispositivo onde a gente vai colocando cargas e estima, né, que carga você está colocando, quanto seria equivalente no dinâmico. Coloca o banco a 45 graus e vai colocando carga até ele instalar. Instalou é o ponto que a gente não quer. Aí a gente tem essa ideia. Por exemplo, essas faixas que você me falou. Essas faixas de carbono, elas servem para mudar a forma como esse banco reage. O banco está preso em 4 pontos no kart, mais as 2 barras de reforço que vão do eixo traseiro. Quando você entra em curva, todo o kart torce, não tem suspensão. Então, esse movimento é o tal do compliance, que seria a suspensão, só que num todo que é quase rígido. O que você quer no kart? Quando você curva, ele torce. Quando você sai da curva, você quer que a roda traseira, que está de pé, que está fora do chão, volte para o chão o mais rápido possível para você dar o sapato e tracionar. Essas faixas, por exemplo, fazem com que esse retorno seja mais rápido. Então, é um banco que privilegia a tração. E a gente notou isso nos primeiros testes. Mas, claro, né, testes estáticos. Sempre depende da colaboração de pilotos que queiram testar para a gente. Então, a gente patrocina muita gente, porque, por exemplo, ontem eu mandei banco para o Fran de Mauro e para o Gaetano de Mauro. Estavam testando um chassi novo na Pro 500. Falei, Fran, testa e dá o retorno. Cara, ele testa 10 minutos depois, ou ele ou o Gaetano já me liga, aconteceu tal coisa, e a gente começa a imaginar.
onde colocar reforço, que tipo de resina usar, que direcionamento da fibra, porque é tudo tecido, não tem aquele aglomerado de fibra, manta. São peças de tecido. É fibra de vidro e aí o tecido por trás. Exatamente. É a fibra que você vai colocando no molde e colocando a resina o mínimo possível. Tem uma relação estequiométrica entre resina e tecido para que o banco fique com o máximo de resistência e o mínimo de peso. E o legal é que aqui onde estão os pontos da fibra é exatamente onde você faz a furação para fixação. Do chassi do kart. Eu acho isso que é legal. Pega exatamente no X. Pô, muito legal. E o protetor de costela, ele é o mesmo material ou ele é diferente? Ele tem um outro tipo de resina, porque o banco tem que ser mais flexível, o colete não. O colete ele tem que aguentar grandes pancadas. É um outro tipo de resina com o mesmo tecido, mas o tecido você tem ali as fibras a 90 graus. Se eu colocar uma camada a 90 graus e a outra a 45 graus, eu mudo a orientação e mudo o resultado final de resistência da peça. Peraí, só pelo ângulo que você coloca a resina? Ângulo. Então, por exemplo, o colete tem 8 camadas. Então, é 90, 45, 90, 45, 90, 45. Fica um todo extremamente mais resistente, por exemplo, à penetração. Se esse banco quebrar num acidente muito forte, não vai penetrar no colete e você vai estar com o teu tórax protegido. Legal. E o Molina foi piloto, ele comentou um pouquinho, a gente quer voltar nisso, Molina, porque você pilotou Fórmula V, não? Do kart, eu fiz um ano de Copa Corsa, Olha né, só. em 95, e foi o Álvaro Fioco que cuidava da Stock Car e ele criou a Copa Corsa. Foram 8 Copa Corsa regionais com uma final aqui em São Paulo. E os carros eram sorteados pelas federações, você comprava o carro no primer, sem vidro, sem nada, vinha da GM assim. E eu levei o carro assim para casa, com um banco de madeira, sem cinto, e fiz o carro em casa. Nossa! Peraí, era totalmente feito artesanal? O carro vinha assim, depenado. cru, depenado, da fábrica, sem forro de teto, sem banco, só com o painel e tal, e com as peças de Santo Antônio já cortadas e feita a boquinha de lobo, um encaixe. Eu levei para casa, um soldador foi em casa, nós fizemos o Santo Antônio em casa, suspensão levei para fazer, montei em casa, aí levei para Interlagos para andar, durou 15 voltas. Dei um capotão no laranjinha. Tá brincando. E assim, voava, batia o teto. Eu inventei a picape Corsa. Porque do Santo Antônio para trás, o teto encostou no assoalho. E 4 costelas quebradas. Meu Nossa. Deus do céu. Ainda consegui, na antiga Filadélfia, um monobloco novo, comprei, me endividei, era engenheiro júnior na GM, olha só. Me endividei, montei o carro e na primeira eu tava lá. Ah, não, capotou de novo. Tudo dolorido. Não, nunca mais. Aí eu só pegava... Que bom. Peguei o Fernando Giulianelli uma vez, em T, no S do Senna. Ele atravessou e eu não consegui sair. Aí eu fiquei com mais ou menos uns 40 graus de divergência, assim, fui até o final assim. E aí, na sequência, você foi fazer o quê, Molina, nessa linha do tempo? Então, eu dei uma parada, né, em 95, aí eu voltei em 97 em campeonatos oficiais de kart, aí fiz Campeonato Paulista, Copa Parila, fiz Brasileiro, aí casei, né, e aí começa... Aí tudo muda. Aí Começa a guiar disputa, menos. Quando começa a disputa de recursos, né? 2 filhas, tal, mesmo assim... andei por muito tempo, aí dei uma parada quando as filhas nasceram, voltei em 2008 na granja, então foi assim, um negócio de vai, volta, sempre intermeando com as atividades profissionais e a atividade de pai também, que é importante. Fórmula V, eu fiz algumas provas, mas já em 2018, 2019, eu tinha andado de Fórmula, feito treino, mas nunca tinha corrido. Então, pelo menos... esse recalque eu não vou levar para o final da vida. Eu corri de Fórmula. Molina, hoje se você pudesse escolher uma categoria, assim, tá com o corpo perfeito, com o disco tudo certo, tá perfeito. Você correria em qual? Posso escolher, qualquer uma? Voltaria para o kart. Voltaria para o kart porque... não é porque é mais barato, que não é. Né? É caro. É caro, é bem complicado. Fica mais barato você andar de turismo no Campeonato Paulista do que andar de kart, né, num Campeonato Paulista Light ou num brasileiro. Mas a sensação que o kart te proporciona, você andar com... Lembrar que em 2018 eu fiz prova de graduado, mas eu sou super sênior. Então, assim, eu estava 25 anos mais velho que todo mundo do grid. Andei de pneu amarelo, que é o pneu mais macio disponível aqui no Brasil. Mais difícil de guiar também. Mais difícil de guiar, porque é um pneu super crítico. Você não pode abusar, você não pode atravessar, você tem que aproveitar toda a aderência dele. Mas é uma sensação indescritível. O kart chega a gerar
quase 4G de aceleração lateral. Fórmula 1 gera 4.4 e o teu carro de rua proporciona 0,85. Então, é selvagem. O kart é selvagem. E mesmo assim, você tem que tratá-lo com absoluto carinho. É muito difícil você ser um excelente piloto de kart. Então, eu voltaria para o kart. Eu acho engraçado quem vê aquele carrinho pequenininho, não dá nada, né? Tava até conversando com o Binha quando Senta nós nele. falando, o Dá pessoal uma volta no shifter. É uma vai brincadeira lá. de fim de semana, voltinha. Muita gente ainda tem essa ilusão, esse pensamento retrógrado de que é só uma brincadeira de fim de semana. Eu acho muito legal, né, Nick, que a gente comentou bastante com o Binho, esse trabalho que vocês fazem na Granja, o trabalho da CBA, o trabalho da CNK, que é de mostrar que não é uma brincadeira de fim de semana, muito pelo contrário. E todos os pilotos, raríssimos, mas todos os pilotos saem do kart. É fundamental, né, Molina? Exatamente. O kart te fornece tudo que o Fórmula 1 vai te exigir, né? Então, preparo físico, dedicação, situações difíceis, dor, calor, reações muito rápidas. Então, o kart programa o teu cérebro a ver as coisas de modo mais lento. Quem está olhando de fora não entende como o kartista reage tão rápido ou então antecipa as reações. O próprio Nelson Piquet falou, depois do kart, tudo é um pouco mais lento em termos de reação cerebral até chegar na Fórmula 1. Hoje o WEC também, a Fórmula Indy também. Mas o kart te dá do começo e já te mostra se você quer esse sofrimento para a vida. Porque corre atrás de patrocínio. É verdade. Ao invés de ir para balada, vai dormir cedo. verdade. Ao invés de tomar uma cervejinha, vai lá tomar teu suplemento. Vai para academia. Não é fácil, não. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Inclusive, o que você falou é muito verdade. Eu lembro quando eu saí do kart pro Fórmula, o primeiro teste que eu fiz foi Goiânia. Eu tava no Fórmula 3, aqueles do Mineiro, aqueles carros de 2009 ainda. Tipo, a 230 por hora, mas você tá na reta, como tá tudo longe, muro longe, você fala assim, tá mais lento que o kart. É a sensação, não é? A sensação é muito Exatamente. esquisita. É eu muito andei de Fórmula estranho 3 mesmo. também, É muito cara. estranho. Eu era muito mais jovem, fui lá, vendi um carro para fazer um teste de Fórmula 3. Foi exatamente essa sensação. Eu falei, caramba, isso aqui não parece ser tão difícil. Até a hora que eu dei uma rodada, rapaz, aí, enquanto eu rodava e esperava a batida que não aconteceu, eu comecei a pensar o que eu ia vender para pagar aquilo. Então, é coisa séria, mas a reação é mais lenta. A gente está falando um pouquinho, né, de outras categorias, esse processo de sair do kart e ir para outras. Queria que você comentasse um pouquinho que esse ano, na verdade, a gente já vai ter novos carros na Stock Car. Esse processo de alteração do carro, como que é esse processo também de adaptação do piloto, de estar vindo num carro, acostumado com o carro. Quanto tempo ficou o da Stock? Nossa, aquele carro é o quê? De 2009? Pois é, por aí. É muito antigo. Muito antigo. Agora, que foi sendo evoluído. Exato, ele foi né? sendo evoluído, depois trouxeram os montadores para fazer uma carenagem que ficasse mais parecida com os carros de rua, Exato. mas o conceito é... Putz, tem mais de 14 anos. Mas bastante, né? Como que é esse processo de mudança para o piloto de fato e adaptação ao novo carro? O principal processo ocorre aqui dentro. Há um tempo atrás, o piloto começava a correr de kart sonhando com Fórmula 1 e só. Conforme ele vai amadurecendo, vai crescendo, ele vê que a Fórmula 1 não é o único mundo que existe. Você tem outras categorias internacionais e no Brasil hoje você tem um automobilismo muito bem estruturado. A linha da Stock Car te proporciona tudo o que você precisa desde a saída do kart. A Fórmula Truck e a Copa Truck, elas são saídas de carreira muito bacanas, tá? Então, toda mudança vai ocorrer aqui na cabeça. O piloto que está no kart, ele tem que estar no kart, ele não tem que pensar para cima. E a vida vai abrir o melhor caminho para que ele se torne um piloto profissional. Esse tem que ser o objetivo. Eu quero ser um piloto profissional. Não interessa em que categoria. Lógico, quanto mais longe eu chegar, melhor. Mas tem muito lugar para desenvolver essa arte. É aquela coisa, você quer ser piloto de Fórmula 1 ou você quer ser piloto profissional? Perfeito. Não é a mesma coisa. O que quer ser piloto de Fórmula 1 corre mais risco de se frustrar. O que quer ser piloto profissional, ele Correto. vai arrumar um jeito de se tornar profissional em algum lugar. E Molina, você acha que a gente pode ver uma diferença muito grande assim, em adaptação de pilotos na Stock? Eu fico pensando, a gente tem caras como o Rubinho, como o Casagrande, como o Thiago Camilo, que estão lá há N anos e estão super acostumados com o que esse tipo de carro da Stock necessita do piloto, né? Ele é super manhoso, pelo que o Dudu me falou quando ele estreou, mas agora é novo para todo mundo.
os macacos velhos que tem a manha do carro, zerou, agora de volta à terra para todo mundo. Sim. Será que a gente pode ver mudança assim, vai na hierarquia dos pilotos da Stock? Com certeza nós vamos ver. É lógico que tem equipes que têm ali profissionais que vão rapidamente entender o carro e explorar as características peculiares desse carro. Esse carro tem um chassi de uma rigidez muito maior. A hora que eu fui ver esse quadro, eu falei, nossa, cara, que projeto bem feito. E os pilotos, eu vou te dizer, talvez aqueles que estejam na metade da idade são os que vão aprender o carro mais rápido, porque eles já passaram por uma adaptação e eles não estão há tanto tempo no mesmo sistema de carro. Os pilotos mais velhos já passaram por muita coisa, mas talvez aquela vontade de pegar a qualquer custo e também a falta de tempo, porque o piloto, cara, naturalmente ele vai divergindo um pouco a atenção com o tempo. Vai montando outros negócios, vai se tornando um empresário, vai sendo dono de equipe. Vai virando pai. Vai virando pai, entendeu? Então os interesses acabam divergindo. Mas no final das contas, quem é que vai levar vantagem? Aquele cara que não vai para balada, que vai para academia desde o kart. O cara que mais se dedicar é o cara que vai chegar na frente mais rápido. E assim, a mesma coisa que está acontecendo na Stock esse ano, a gente vai ver na Fórmula 1 ano que vem. E, historicamente, na Fórmula 1, toda vez que você tem uma mudança de regulamento muito grande, muda a equipe principal ou a equipe que vence. Foi assim com o Schumacher, foi assim com o Vettel com a Red Bull, depois a Mercedes, a Red Bull de novo. Sim. E tudo bem que esse ano eu acho que é uma anomalia, né? Que a gente tem o mesmo regulamento que a Red Bull dominou os últimos anos e agora a McLaren na frente. Molina, eu quero ver o que vai ser do Campeonato de Construtores do ano que vem, porque muda tudo. É um carro completamente diferente, não tem nada a ver. Eu lembro ano passado o Verstappen reclamando horrores que o carro no simulador era inguiável. E tô super ansioso e ao mesmo tempo apreensivo para entender quem que vai sair na frente. Porque agora deve estar difícil de escolher uma equipe certeira. O principal problema é que ninguém está gostando do regulamento novo. Por quê? Eles diminuíram muito a potência da unidade de combustão interna, aumentaram demais a potência da parte elétrica, tá? Então, e a bateria não está dando conta, pelo menos teoricamente. Então, o que pode acontecer é o carro do meio da reta para frente parar de acelerar. Então, vai ser todo um tipo de... Você lembra no WEC, quando começaram os carros híbridos, que a Toyota entrava na reta, acelerava muito, depois a Rebellion vinha e passava? Era a coisa mais estranha, porque você olhava de dentro do carro, o carro subia giro, de repente o giro começava a diminuir, porque acabava a bateria. Então, vai se passar por esse ponto. Então, aquele engenheiro, Newey, que entender melhor o conceito, vai conseguir fazer um carro dominante. Eu falei Newey porque claro, o cara é um ponto fora da curva, mas ele não é o único. Hoje você tem as equipes muito bem estruturadas, cada profissional ali é especialistíssimo na sua área. O que cabe ao chefe? Estabelecer uma linguagem comum para que as informações fluam de maneira mais fácil e mais precisa para que eles cheguem no conceito, tá? Eu não faço ideia de quem vai dominar. A gente escuta muita coisa. O motor da Mercedes está bom, a estrutura da Aston Martin vai dar tudo que o Newey precisa, né? A própria McLaren está com um tripé de gênios ali que dificilmente vai cometer um erro. E aí, qual vai ser a fórmula de equipe que vai dominar mais rapidamente? Estou curioso. E na falta de uma bomba, eu escutei uma segunda bomba de uns rumores que no Bahrein vai ter uma reunião com as equipes para ter a volta do motor V10 na Fórmula 1. Já saiu o comunicado oficial da FIA. Vai ter depois, ó, Molina, a Sônia Abrão, fofoqueiro, sou eu, não é aqui, ó. Não, isso é loucura. A gente não vê os motores V10 há quê? Faz 10, 15 anos? Exatamente. Por aí. Mas não vai ser o mesmo V10, né? Vai ter uma parte híbrida menor. É que a falta de ruído está impactando na fanbase. Né? O fã gosta de automobilismo barulhento, né? E o Fórmula 1 hoje é extremamente silencioso, porque é mais inteligente. Barulho é perda de energia, mas não é cativante. Mas eu acho que se tomarem essa decisão de um novo V10 modernizado com híbrido, vai ser para 10 anos no mínimo, porque o investimento da próxima geração de motores já foi feito.
Os caras não podem mudar, senão eles vão tomar processo de todas as montadoras. Seria, para a próxima mudança total de regulamento. Exatamente. Quando é, também não dá para saber. O WEC, por exemplo, está estendendo essa fórmula por mais alguns anos. O mercado mundial está passando por uma mudança de matriz energética. Vai ser só elétrico? Vai ser híbrido? Vai ser com hidrogênio? Em que ambiente? No urbano? Na estrada? Então, está tudo passando por uma turbulência. Então, eles resolveram estender esse regulamento por mais alguns anos para retardar um novo investimento bastante grande. Talvez a Fórmula 1 faça isso. Então, assim, uns 8 anos, 9 anos para a gente ter o V10 de novo. Olina, eu fui em todas as edições da Fórmula E aqui no Brasil, desde que veio de fato para cá. Eu vejo um crescimento muito grande, mas ao mesmo tempo uma resistência muito grande dos fãs de quererem consumir aquele tipo de conteúdo, aquele tipo de corrida, pela falta de barulho, justamente por esse ponto. Você acha que justamente trazendo essa visão dos fãs que não querem consumir a Fórmula E por falta de barulho, se é uma coisa elétrica, etc., pode retardar o investimento da Fórmula 1 em motores híbridos, em uma coisa mais elétrica ou não? Eu acho que você vai separar a base de fãs. O elétrico nunca vai ser um carro barulhento, porque não tem sentido. Toda a energia tem que ser aproveitada no movimento. Exato, porque é um motor extremamente eficiente. Só que tem o problema de como você leva a energia para cima e para baixo. O carregamento das baterias, os sistemas ainda são muito rudimentares, se bem que tem umas montadoras prometendo aí uma carga completa em meia hora. Né? Já surgiu essa notícia, eu pago para ver. Mas o carro elétrico, ele é eminentemente urbano, onde você vai ter muito ponto de carregamento, você vai poder fazer o time sharing. Você pega um carro aqui, usa até lá, deixa aquele carro lá, faz a tua coisa. Outra pessoa vai pegar aquele carro, vai para um outro lugar. Esse é o ponto ideal para entregas, para serviço profissional. Tipo aquele patinete da Faria Lima, sabe? Exato. O dia que proibiram aquilo foi um retrocesso tremendo. Tudo bem, brasileiro vai lá, começa a fazer cross com o patinete nas calçadas da Faria Lima. Só brasileiro fazer isso. Então, eu acho que vai ser uma separação da base de fãs, tá? Principalmente por causa desse contato, dessa vibração dentro do peito que você tem, por exemplo, na Fórmula Truck. Cara, na Copa Truck, você vai para o autódromo, você sente aquele negócio passar, cara, vibra o peito, vibra a arquibancada, tudo treme. O elétrico já é um outro foco e a Fórmula 1 está procurando ainda, de novo, o ponto em que ela vai voltar a cativar o fã. Mas vai ser um ponto de separação. Tem que agradar os dois, no fundo, né? Você tem que agradar a causa social e o meio ambiente, mas também você não pode deixar a base de fã e a raiz do esporte morrer. E você nunca vai agradar todo mundo. Não tem como. Então vai causar uma separação natural. Tem que achar o meio do caminho. Eu lembro meu pai teve uma coisa de Fórmula E no México, que ele foi ser comissário, e aí ele estava lá fazendo umas anotações antes de começar o treino, não sei o quê, chega o comissário do lado e ele fala, ô Felipe, por que você não está prestando atenção? Ele falou, como assim? O treino começou faz 10 minutos e ele não tinha reparado que os carros não têm barulho. Ele estava anotando. Hoje, na transmissão do TL3 do Japão, eu vou falar isso para ele. Você não presta atenção, cara? Tô fazendo anotaçãozinha enquanto o treino já tá rolando. Não, aquele barulho, ele chamava barulho de peixe, né? O pessoal falava, é barulho de peixe, é só o zoom. Não, e o pai dele estuda pra caramba, pra fazer transmissão. A hora que ele abre as anotações dele, eu falei, pô, Felipe, caramba. Não, foram as anotações que eu fiz aqui. Tem 4 páginas para 1 hora. Imagina ele fazendo anotação e ele não viu. Fórmula E, eu fui na reta empolgado a primeira vez. Eu falei assim, quero ouvir o barulho dessa máquina. Fui super empolgado, colei na grade, foi só zoom. Eu falei, cadê? Só que esse zoom tava quase 300 km por hora. É isso que o pessoal não vê. A evolução do Fórmula E, que no começo você tinha que trocar de carro, porque a bateria não aguentava o GP inteiro. Agora, nesse segundo GP de São Paulo, né, no E-Prix de São Paulo, os carros já estavam passando de 300, tração nas 4 rodas. Evoluiu demais a tecnologia elétrica. Eu acho legal, Ale, a gente falou sobre desenvolvimento da estoque, né, os carros novos. Sim. Próximo regulamento da Fórmula 1, que vai ser completamente diferente. Só que não dá para esquecer que o mesmo tipo de desenvolvimento acontece no kart. Sim. Né? A gente tem diferentes fabricantes nacionais de chassi, diferentes fabricantes também no exterior, muito, muito fortes. E
eu acho que pouca gente sabe o desenvolvimento que tem por trás. Fábricas como a Tony Kart, a Kart Republic, são fábricas milionárias, gigantescas. Você vai lá na sede dos caras na Itália, são 6, 7 andares de prédio e máquina. Indústria grande, pesada, indústria gigantesca. muito bem. E cada um vem com uma solução diferente, assim como é a Fórmula 1, assim como é nas categorias que são pró desenvolvimento pessoal de cada marca. E eu queria que a produção trouxesse pra gente, Molina, pra gente comparar. Eu trouxe o Kart Republic e o Tony Kart, que são quem dominam o mercado na Europa, principalmente de kart de competição. O pessoal da CRG não vai gostar do que você falou, mas tudo bem. Aí você se arruma com eles. Depois eu me viro com eles. Mas eu acho que o legal é principalmente a gravata, né? Que é a parte de cima onde tem esse espaço amarelo que vai o número. Sim. A gente tem karts que competem na mesma categoria, só que com um fundamento e com um conceito completamente diferentes. Eu queria que você olhasse você como engenheiro formado, ITA, e com toda a experiência que você tem, por que cada um adotaria os tipos diferentes de gravata, também de bico, e como que isso influencia, numa reta, por exemplo, o kart, quando o piloto está cravado pé embaixo. Todas essas fábricas, tá? Inclusive as fábricas de carenagem, você vê que as carenagens ali do Lando Norris, que é um kart da linha do Tony Kart, da OTK, ela é, se não me engano, ela é uma carenagem feita na KG, tá? Que é uma indústria italiana. Essas carenagens aqui são da Parolin, também é uma indústria italiana. O que tem em comum em todas elas é a Itália. A Itália tem um parque industrial de desenvolvimento muito avançado e tem, inclusive, cursos universitários especializados em engenharia de kart. A Universidade Tor Vergata, de Roma, tem um curso de formação e depois de pós-graduação, mestrado e doutorado em engenharia de kart, inclusive na parte aerodinâmica. A gravata que você está falando, né, tem ali aquela parte amarela, o number plate. Você vê que ali no Lando Norris, o number plate ele está preso numa outra Molina, parte. desculpa, se você puder mostrar deixa visualmente... comigo. Então vamos lá. Essa parte aqui é o number plate. Isso aqui, nos primórdios, era um quadrado que servia para botar um número. Hoje, ela compõe uma passagem de ar. Vocês estão vendo esses dutos aqui? O number plate fecha uma passagem de ar, porque o que acontece? No site da Tor Vergata, você vê uma simulação de um kartista no CFD. Tem várias zonas de baixa pressão, porque, cara, olha este capacete. Isso aqui é um negócio redondo. Aqui em cima forma uma zona de baixa pressão e a tendência é puxar o teu capacete. Se você olhar o kartista, na reta a cabeça sobe, quando freia a cabeça volta. Esse fluxo de ar vai desviar essa zona de baixa pressão para cá, para trás. Então você vai sentir diferente e como está puxando o capacete, está puxando o piloto, está puxando o kart, está deixando ele leve, não está fazendo downforce, está fazendo upforce. Então é o contrário da força sobre o pneu para poder te dar mais aderência. Outra coisa, atrás das costas também, o piloto está sentado aqui no banco, atrás das costas também forma uma zona de baixa pressão. Arrasto aerodinâmico, é tudo que o kartista não quer. Tanto é que muitas vezes no kart você vê o piloto abaixando a cabeça e escondendo a cabeça entre o peito e o volante para diminuir isso. Aqui o bico também, você vê que essa passagem aqui, ela não serve muito para o kart de tração direta, mas quando você tem o shifter com os freios na dianteira, esse fluxo vai direto nos discos de freio e diminui a temperatura para você ter mais eficiência na frenagem. Isso aqui é um micro Fórmula 1, cara. Os tubos do quadro. Ah, mas é um monte de cano dobrado. Tem uma metalurgia envolvida nisso. A Tony Kart desenvolve os tubos só para ela. Só ela tem, numa indústria ali italiana em que o segredo é mantido a 7 chaves. Eles compram de toneladas e toneladas e não deixam mais ninguém comprar. A KR faz a mesma coisa, a CRG é a mesma coisa. Então isso aqui, cara, é engenharia pura. Tanto quanto Fórmula 1. Muito legal. Acho legal que ele fala que era para baixar a cabeça, para diminuir o arrasto. Na minha época, cara, abaixa a cabeça. Eu falei, por quê? Só abaixa a cabeça. Eu tô falando que você abaixa a cabeça. Sem explicação nenhuma. Não, só baixa. Só faz, não reclama. Então, no fundo, acaba que, duas concorrentes terceirizam, que nem você falou, terceirizam a produção das carenagens. Mas o projeto das carenagens da Tony Kart é dela.
Ela só terceiriza a fabricação. Ah, tá. Então vai Porque o a desenvolvimento KG inteiro dela. A KG é a maior indústria de carenagens do mundo. Provavelmente as outras vão fechar. A OTK fazia as próprias carenagens. Ela chegou à conclusão, e num acordo com a KG, que era melhor entregar os moldes para eles e eles faziam, para poder baixar o custo e popularizar ainda mais. Infelizmente, nós temos um imposto de importação que deixa esses bichinhos bem caros quando chegam no Brasil. Molina, quando você importa um carro assim, particularmente eu não conheço, ele vem completinho ou ele vem a carcaça e quando chega aqui você vai estruturando ele da forma como Olha, achar? de novo aqui no Lando Norris. Você compra o chassis do kart. Então, tira os pneus, tira motor, tira radiador. Tá. Você compra o chassis. Esse chassis você pode aplicar para a categoria que você quiser. Motor aqui de 2 tempos, refrigerado a água, 2 tempos refrigerado a ar, 4 tempos. Ou se você comprar um chassi com freios dianteiros, o motor do shifter e tal. O motor você compra separado, o pneu você compra separado. Então você monta o teu kart com base num chassis que é basicamente comum a todas, mas de acordo com a tua categoria. Então, se você vai andar de sênior é um motor, de júnior é outra, se você vai andar de 4 tempos é outro motor, aí muda pneu também, se é o pneu mais macio, o pneu mais duro, tudo depende da categoria que você vai andar. Eu vou pedir para a produção colocar a foto do chassi, só para o pessoal entender de casa o que é o chassi, Exatamente. né, Molina? Esse é o quadro do chassi. É o esqueleto, né? Basicamente. Você vê como ele é basicão, né? Mas esse tubo aqui, ele tem uma espessura pré-determinada. Às vezes você usa tubo de 30 milímetros nas longitudinais, nas duas longarinas e na semi, e de 32 nas transversais, porque você quer um kart que torça de modo diferente. O meu banco, por exemplo, eu tenho 5 níveis de rigidez. Mais macio é o 1 e mais duro é o número 5. Mudou o quadro, é um quadro mais duro ou mais mole, é um banco diferente. Mudou o pneu, é um banco diferente. Mudou o motor, é um banco diferente. Mudou o peso por causa da categoria, é um banco diferente. Ô Molina, e me explica, me fala se eu estiver errado, mas esses 2 pontos aqui e aqui são onde você prende os bancos. É aqui que a gente está falando. Exatamente. Que prende aqui e no fundo. Esses 2 aqui, eles são suportes assim que vão pegar exatamente na lateral. E essas 2 abas aqui perto das pernas. São os 4 pontos de fixação. Saem barras de reforço aqui do mancal de rolamento do eixo traseiro para a lateral. Você usa mais barras ou menos barras se você quiser limitar a rigidez do kart para que ele se adapte melhor às condições, por exemplo, de borracha. O kart deposita borracha no asfalto de você andar a pé e você vai dar o passo e o tênis fica no chão. Arranca o tênis do pé. Tamanha aderência que essa borracha do pneu do kart te proporciona. Tanto que no Mundial de Kart, o setup que você começa o final de semana não tem nada a ver com o setup da final. Muda o traçado. Você tem que cruzar a borracha. Você não pode andar em cima dela, porque senão gruda, arma e capota. E capota. Exatamente. E capota mesmo, tá? Na Europa, você vira. capota sozinho. Exatamente. Você está está curvando, ele simplesmente vira e pô. Você tem que começar a cruzar. Você passa reto e cruza a borracha. Eu lembro, É eu sofri muito no Mundial de Kart com isso, porque você começa, você começa a guiar como se estivesse na chuva. Exatamente. E não é nada natural para mim, que não corri na Europa quando eu era moleque. Essa noção, muda completamente a filosofia do fim de semana. É muito legal. complicado. Nick, hoje tem estreia de quadro novo aqui no programa, né? Tem estreia de quadro novo? Temos estreia de quadro novo. Felipe Giafone avalia. Vamos dar uma olhadinha. Depois da prova, o Max Verstappen tem algumas razões, alguns motivos ali que fez ele, de fato, chegar na frente dos carros da McLaren. Tudo relacionado a desgaste de pneus, que é um ponto forte ali do Norris, do Piastri, no caso da McLaren. Então, o primeiro motivo é o asfalto. Da curva 1 até a curva 8, asfalto zero. Isso faz o carro grudar mais e desgastar menos os pneus. Temperatura mais fria do que o normal nos últimos anos e os pneus para esse ano que está um pouquinho mais robusto. Quer dizer, juntando tudo isso aí, fez o carro da Red Bull sentir menos o desgaste dos pneus e acabou ajudando ele a conquistar a primeira vitória do ano. Já na saída dos boxes, a única parada da prova, o Verstappen reclamou que o Norris tinha soltado o limitador antes. Mas, na verdade, depois da corrida, a telemetria mostrou que não, que o Verstappen acabou soltando o limitador 3 metros depois do Norris e que o Norris estava dentro da regra também. E para dar aquela cutucada de sempre, quando acabou a prova, o Max falou que se ele estivesse guiando algum carro da McLaren, que ninguém ia ver ele no fim de semana. E, sei lá, o Max sendo o Max, eu também não duvido não. Outro ponto importante para destacar foi o resultado de 3 estreantes.
Antonelli mandou muito bem. Ele que optou para fazer uma parada mais longa no começo do que a grande maioria dos pilotos. No final, era o cara mais rápido da corrida, chegando logo atrás, empurrando ali o George Russell na 6ª colocação. Isaac Hadjar, que chegou lá no Japão sem ninguém falar dele, né? Teve toda aquela troca na equipe, Tsunoda, que era o companheiro dele, indo para a Red Bull, chegou quietinho, terminou em 8º, somando mais 2 pontos no campeonato e andando bem à frente do então piloto da Red Bull, Liam Lawson. Então, que esse aí tá bem com a corda bamba. Oliver Behrman, com uma Haas que às vezes do nada aparece com uma performance legal, chegou em 10º, bem à frente do companheiro de equipe, o Esteban Ocon, que é muito mais experiente que ele. Já o Gabriel Bortoleto, assim como o Hamilton, largou de pneus duros e foi uma estratégia que não foi horrível, mas também não foi muito boa, né? Isso porque os 2 pilotos atrás do Bortoleto largaram de macio. Então, logo na primeira curva, ele acabou perdendo a posição para esses 2 pilotos, mas no final da corrida, ele acabou chegando bem próximo ali, também praticamente empurrando o Hülkenberg, que é o seu companheiro de equipe. E por último, Tsunoda. Começou muito bem até a classificação. Aí sentiu de verdade a pressão de ser companheiro do Max Verstappen. Ele chegou 58 segundos atrás do Max e a gente também tem que admitir que ele andou um pouco melhor do que o Liam Lawson, mas já deu para mostrar aí que ele não vai ter vida fácil também na Red Bull. Enquanto isso, lá na frente, Max Verstappen só está 1 pontinho atrás do Lando Norris, que lidera o campeonato. Nick, nossa tradição? Tradição, né? Molina, eu vou pedir para você se juntar a todo mundo que já veio no programa. Opa, que honra. E assinar a nossa visita. Tá ficando um pouco sem espaço. Pode assinar aqui ou pode assinar ali do lado, onde você quiser. Comigo. Onde você preferir. Mais uma fera. Eu tô falando, todo programa eu falo a mesma coisa. Essa viseira vai valer ouro daqui a uns tempos. Eu que te agradeço. Valeu. Cadê? Olha, mostra pra câmera ali, o pessoal vê, ó. Ó. Tô aqui. Olha só a quantidade de feras que já passou por aqui. Molina, obrigado por ter participado, ter topado. Depois de 3 meses a gente tentando, fico muito feliz que a gente ter conseguido, porque para nós, eu falo acho que por nós dois, né, Nick? É uma honra muito grande ter você aqui com a gente. Cara, foi muito legal. Ainda é difícil falar de mim mesmo, mas foi uma oportunidade bastante boa de eu falar dos meus produtos, falar do kart de modo geral, que por mais que a gente goste de Fórmula 1, 2, 3, o kart ainda está aqui do lado esquerdo do peito para sempre. Nick, muito obrigado, Ale. sempre bom ter você aqui. Sempre Voltamos bom. semana que vem, né? Voltamos semana que vem com o nosso novo... Inclusive, vamos falar aqui, olhem essa peça aqui. Vou pedir aqui para nossa querida produção, nosso time de câmera, dar um zoom aqui, ó. Fórmula 1 Lotus do Senna, feito pelo Ademar Cabral. Peça maravilhosa. Muito Só agradecer bacana. aí o Ademar por topar apoiar o nosso programa aí. E essa você perdeu, tá? Porque eu vou catar ela e sair correndo. Vamos ter que pegar outra agora, né? Tá tudo bem. Mas tá uma disputa, moleque. Essa aqui eu tô querendo levar também, tá? Eu sou mais forte que você. Ó, pra quem acompanhou o programa até aqui, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Semana que vem tem mais. Tchau. Tchau.